Boa, moçada, bora lá. Vamos fazer a listinha agora 2, que é hidrocarbonetos ramificados. Essa é complicada, hein? Mas nós vamos descomplicar. Tô brincando, viu, gente? De início, tudo que é novo, ou quase tudo que é novo, parece que é complicado. Mas hidrocarbonetos não é, tá? Eu sei que às vezes faltou eu fazer um pouco mais de exemplo, principalmente pegando o nome e fazendo uma molécula. Eu usei muito pegar a molécula e fazer o nome nas videoaulas. Mas bora lá sem perder muito tempo. Selecionei aleatoriamente alguns exercícios que pode ser que ajude você. Vamos lá. Peguei aqui o número 2, mais para comentar, porque a dificuldade dele aqui é 0. É um exercício meio esquisito. Ele circula as partes das moléculas e pede para colocar um nome, né, das partes, no caso dos radicais, das ramificações. Aí você pode perguntar assim, professor, mas quem é a cadeia principal? É porque esse exercício ele foi feito assim. Óbvio que se eu tivesse selecionado a cadeia carbônica principal, eu teria que selecionar principalmente, seria essa daqui. E aí caiu por terra isso. Mas o objetivo desse exercício em si é simplesmente fazer você acostumar como é os radicais. Ele é um exercício incomum, vamos dizer assim. Em vez dele desenhar separado, ele quis desenhar isso conectado. Inclusive, eu já vi um vestibular que fez uma questão desse tipo. Ele colocou o carbono central aqui, e ele colocou aqui, ó, quem tá ligado aqui, ele colocou o nome do radical. Nesse caso aqui, nós temos um butil. Ele foi escrever o que, ó, C, e escreveu, em vez de escrever essa fórmula aqui, esse pedaço, ele escreveu sim, butil. Em vez de escrever essa fórmula que está aqui em cima, ele simplesmente colocou terc-butil. E colocou aqui embaixo o isobutil e aqui do lado o sec-butil. Tá? E aí você tinha que, com os nomes em volta do carbono, preencher e montar essa molécula. Achei até legal esse tipo de exercício. Mas esse aqui é mais simples, é simplesmente para você fixar o nome das ramificações. Esse exercício, eu tenho aqui, circulado pelo próprio autor do exercício, 4 pedaços que estão considerados como radicais, ramificações, grupos substituintes. E ele quer saber o nome. E o engraçado é que todos eles são radicais com 4 carbonos, que é inclusive os mais difíceis, porque aqui eu tenho os radicais ramificados, ou as ramificações ramificadas, tá? Mas bora lá. Esse radical aqui, ó, de 4 carbonos, conectado pela extremidade, é o tradicional butil, radical de 4 carbonos. Então o nome dele é but. Por quê? Porque ele tem 4 carbonos. Só que, como ele é o tradicional, conectado pela extremidade, eu não tenho necessidade de colocar um sobrenome nele. Ele é o butil, tá? Agora, esse e esse também são radicais, nesse exercício especificamente falando, butil, porque tem 4. Então eu vou colocar butil para todo mundo. Ó, esse aqui também chama-se butil, esse daqui também chama-se butil, e esse aqui embaixo também. Só que você está percebendo visualmente que um é diferente do outro. E aí eu preciso de sobrenome para cada um para diferenciar. O tradicionalzão não vai precisar, mas os outros 3 vai. Tá? Então o tradicional é aquele que é conectado pela extremidade. Tá? Os outros são um pouco mais esquisitos. Vamos para o menos esquisito dos 3, que é esse daqui. Ó. 1, 2, 3, 4. São 4. Só que ele, em vez de estar conectado pelas pontas, eu errei aqui, ó, desculpa, que não é CH2, é CH3, desculpa. Tá? Ele está conectado aqui pela metade da cadeia. E ele é o segundo carbono. Então o sobrenome desse aqui vai ser secundário, sec, tracinho butil. Esse aqui de baixo é o mais chato de ser identificado. Mas esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos também. Repare que ele tem 2 pontas aqui, ó, um CH3 para um lado e CH3 para o outro. Se você tampar aqui, ó, esse tronco, você vê que fica 2 bandas iguais. Esse é o iso. Só que é o iso, em vez de ser com 3, o isopropil, ele é o isobutil, que ele tem 4. Então esse cara aqui é o iso. Não tem hífen não, tá? É junto. Isobutil, tá? E o último lá também é um butil, tem 4 carbonos, só que ele está conectado por um carbono. Repare que esse carbono aqui, do radical, ele é um carbono terciário. Estão ligados ali diretamente 4 carbonos. Então esse cara aqui chama-se terciário butil, ou terc-butil, tá? A gente usa terc-butil, tá? É porque essa palavra terc vem de terciário, o sec vem de secundário e o iso vem de partes iguais. O iso é uma terminação que significa iguais, beleza? É só isso, número 2, tá? O objetivo que está por trás do exercício é simplesmente fazer você ver a foto e saber quem é. Essa foto aqui é o iso, butil, o terc-butil, o sec-butil, é o butil. É nada mais, nada menos que isso. Bora para exercício mais interessante do que esse número 2, tá? Número 3, deixa eu ver o que está pedindo o número 3 aqui. No número 3 está pedindo
escreva as fórmulas estruturais. Então tá aqui, ó, tem um nome e eu vou fazer a fórmula. Ao contrário do que eu fiz nos vídeos. Nos vídeos eu sempre peguei a fórmula e confeccionei o nome. Agora vamos fazer o contrário, tá? Se você aprendeu a multiplicar, você tem que saber dividir também, porque é o contrário da multiplicação. Aqui é basicamente análoga, tá, a essa situação. Olha aqui. Você aprendeu que inicialmente vem os nomes dos radicais. Então, olha aqui, tá vendo? Terminou com i o radical, terminou com i o radical. Então isso aqui tudo, ó, do nome, refere à parte ramificações de radicais, tá? Ramificações. Grupo substituinte, do jeito que você quiser chamar. Agora aqui não, ó, aqui é a cadeia carbônica principal, tá? Eu vou fazer a construção da molécula pela cadeia carbônica principal, tá? Fica mais fácil. Então eu vou construir isso. Por quê? Porque a cadeia principal é como se fosse o tronco de uma árvore. E as ramificações como se fossem os galhos. Então eu vou primeiro colocar o tronco no lugar e depois eu vou despendurar esses galhos, tá? Fica muito mais fácil assim. Então vamos lá. Vamos montar a cadeia carbônica principal. Oct, tá? O nome é composto por 3 pedaços. O oct é o pedaço que me diz que tem 8 carbonos. Esse an aqui me diz que é só ligações simples. E esse O aqui no final significa que ele é um hidrocarboneto, tá? Ele é um hidrocarboneto. Então vamos montar 8 carbonos ligados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Coloquei 8 carbonos aí. Beleza. Com multiplicações simples, beleza, já coloquei todas as simples. E ele é hidrocarboneto, tem que completar com hidrogênio. Beleza, só que antes de eu sair preenchendo de hidrogênio, deixa eu colocar os galhos, porque os hidrogênios é o tapa-buraco. Então eu vou tapar-buraco no final da obra, tá? Então olha aqui, eu tenho esse radical aqui, ó, 4-isopropil. Eu tenho o isopropil no carbono 4. E eu tenho o etil no carbono 3. Tá? Então você decide quem é o carbono 1 aqui, porque você está construindo molécula, você pode construir ela de frente ou de costas, você decide, tá? Eu vou pegar sempre o habitual de colocar aqui, ó. Aqui é meu carbono 1, aqui é meu 2, aqui é meu 3, então no 3 eu tenho o etil. Então no 3 eu tenho que colocar aqui, ó, um CH2, um CH3, porque o etil é 2 carbonos, ramificação de 2 carbonos. E no 4, que é esse aqui, eu tenho o isopropil. Então eu vou colocar aqui para cima porque não vai ficar apertado. Posso colocar para cima ou para baixo? Tanto faz, você escolhe, tá? Mas vou colocar para cima aqui. Então vem cá, um isopropil, ele é assim, ó. Primeiro que prop, né? Ele é formado de 3 carbonos. Iso, porque ele não é o propil tradicional. Ele é um propil que tem 2 CH3 em ambos os lados. Então tá aqui, ó, CH, ele vai ter aqui, ó, um CH3, vai ter outro CH3. Repara que esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações com o hidrogênio dele. Aí fica um CH3 para o lado e CH3 para o outro. Repara que essa ramificação tem 3 carbonos e ele é ligado pelo meio, é o isopropil. E aqui o etil. Pronto, agora eu terminei. Agora eu vou tapar os buracos, colocar hidrogênio para poder terminar a tetravalência desse carbono. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar 3, porque esse carbono só está fazendo 1. Aqui esse carbono está fazendo 2, então eu coloco mais 2. Esse carbono está fazendo 3, só falta mais um hidrogênio. Esse está fazendo 3, falta 1. Esse está fazendo 2, falta 2. Falta 2 hidrogênio, falta 2 e aqui falta 3. Pronto, está aí feito a estrutura, a fórmula estrutural do meu 3-etil 4-isopropil octano. Essa aqui é a resposta. Deixa eu circular, essa aqui é a nossa resposta. Tá? Essa é a fórmula desse camarada. Beleza, número 6, bora lá. Para o vídeo não ficar grande. Número 6 está dizendo assim, octanagem, blá blá blá, não sei o que, com base nessa estrutura, digo o nome oficial do composto. Tá? Então esse aqui é o chamado isoctano e ele quer que eu me diga qual é o nome segundo a regra da IUPAC. Aquela regra meticulosa, onde nós temos prefixo para nome de carbono, infixo para tipo de ligação e sufixo para a função orgânica com os radicais na frente de tudo isso aí. Bora lá. Então eu vou primeiro aqui determinar minha cadeia carbônica principal, maior sequência de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui não pode, isso aqui não é 5, tá? Isso aqui é um hidrogênio. Ele colocou esse hidrogênio, em vez de colocar aqui, colocou aqui para você achar que poderia ser uma opção. Mas, enfim, se eu vier reto aqui, ou eu pegar e descer, ou subir, dá na mesma, tá? Eu vou escolher essa aqui como minha cadeia carbônica principal. Por quê? Se eu vir de baixo e virar, eu vou ter 2-metil nesse carbono de cá. Se eu vir reto, eu continuo tendo 2-metil no mesmo carbono. Se eu vier de cima, descer e virar, eu continuo tendo 2-metil no mesmo carbono, dá na mesma, tá? Tranquilo, pode confiar em mim. Se você não estiver acreditando, faz o seguinte,
seleciona essa cadeia como cadeia principal e dá o nome. Depois você pega aqui e vem para a direita e dá o nome. Depois pega lá de cima e faz isso que você vai ver que vai dar o mesmo nome, tá? Então vamos lá. Cadeia carbônica principal, então eu fiquei aqui ó, com uma ramificação, uma segunda e uma terceira. Pronto. Segundo passo é numerar a cadeia carbônica principal a partir da extremidade mais próxima da novidade. Nesse caso, a novidade é a ramificação. Se tivesse insaturação, eu daria prioridade para a insaturação. A insaturação é mais importante ainda, mas aqui não tem insaturação. Então, cá, essa extremidade, ela está próxima de duas ramificações. A de cá está próxima de uma só. Então, essa aqui é mais prioritária, porque ela atende duas ramificações de uma vez só. Então, aqui fica com o meu carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Beleza. Então, olha só. No carbono 2, eu tenho um metil em cima, metil embaixo. Então, tem 2 metil no carbono 2. E eu tenho um terceiro metil no carbono 4. Então, eu tenho 3 metil. E aí, na hora de dar o nome, eu falo só metil uma vez. E eu coloco o tri na frente para referir aos 3. Além do que eu tenho que dar a posição dos 3. Então, olha aqui. Eu tenho um metil no carbono 2 e um segundo metil também no carbono 2 e um terceiro no 4. Então, a posição dos meus 3 metil é 2, no 2 de novo e no 4. Então, eu tenho 3 metil, vira tri, metil, que é um nome de ramificação de um carbono só. Pronto, não tem mais radical, agora é só cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, trimetil, pente para 5 carbonos. Só tem ligação 5 entre carbono na cadeia carbônica principal, então é o AN, e ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na molécula. Então tá aí. O nome dessa molécula é o 2,2,4 trimetilpentano. Ele é chamado aí pelos engenheiros químicos, engenheiros mecânicos que trabalham aí com motores a combustão interna de isoctano, que dá origem à medida de octanagem, tá? Que é o grau de qualidade de uma gasolina. Uma gasolina tem mais qualidade quanto mais for rica nesse hidrocarboneto aqui, tá? É um hidrocarboneto que dá uma potência, uma eficiência muito boa para o motor, beleza? Mas esse assunto para outro momento. Vamos continuar aqui. Número 7. Deixa eu ver o que está pedindo número 7. Número 7, escreva a forma molecular, a forma estrutural plana dos compostos. Então, que é a forma estrutural desses compostos. Tá? Pode ser plana, mas pode ser a estrutural condensada também. Tá? Vamos lá. 2-metil-X3-ino. De novo, eu vou identificar no nome. Aqui é meu radical e aqui na cadeia principal. Como é que você sabe que essa parte radical é aquela lá a cadeia principal? Porque onde tiver íon é radical. Então aqui eu tenho o íon, ó. Só que nesse pedaço aqui eu não tenho o íon. Inclusive tá vendo o O lá, ó. Ele é o hidrocarboneto cadeia carbônica principal. Tá? Então tem uma ramificação e a cadeia principal nela, tá? Então como que eu faço? Eu começo pela cadeia carbônica principal, tá? Sempre por ela. Então olha aqui. X é o prefixo. Ela é formada pelo prefixo, pelo infixo e pelo sufixo. Prefixo do de carbono, X, são 6. Então, vou colocar 6 carbonos, um atrás do outro. 3, 4, 5 e 6, tá? Deixa eu apagar aqui, senão não vou ter espaço. Já coloquei os 6 carbonos. E agora, no terceiro carbono, eu tenho que colocar uma tripla. Nossa, qual que é o meu terceiro carbono? Se você quiser chamar esse de 1, esse é o 2, esse é o 3. Você pode? Pode. Mas se você quiser chamar esse de 1 e de 2, esse é o meu 3? É, tanto faz, tá? Você pode chamar, porque aí você começa a montar de costas ou de frente, tá? Eu costumo ser montado da esquerda para a direita. Então esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. No 3 eu tenho o IN, que é uma tripla, tá? Então tá aqui, ó, carbono 3, eu tenho uma tripla ligação. Beleza. E ele é um hidrocarboneto, tem que preencher de hidrogênio. Eu não vou preencher tudo agora, porque eu ainda tenho que colocar um galho nele. Depois de colocar esse galho aí eu saio tampando os buracos. Aqui diz que no segundo carbono eu tenho um radical metil. Met é de um carbono só, um radical pequenininho de um carbono só. Carbono 1, 2. Então aqui eu tenho metil. Vou colocar ele aqui para cima. Beleza. Metil. Pronto, acabei. Coloquei o 2-metil, tá aqui. Coloquei 6 carbonos, coloquei a tripla e agora tem que preencher buraco. Preencher de hidrogênio. Até cada carbono está fazendo as suas 4 ligações. Esse está fazendo uma só, então eu coloco 3. Esse está fazendo 3, eu coloco um hidrogênio. Esse já está fazendo 4, esse já está fazendo 4. Esse está fazendo 2, eu coloco 2. E esse está fazendo uma só, eu coloco 3 hidrogênio. Terminei. Pronto. Aqui está a fórmula estrutural condensada dele. Ah, mas pede estrutural plana. Pode deixar essa aí, tá? Essa é a mais usada, essa é a principal, beleza? Dá trabalho demais sair colocando hidrogênio espetado para todos os lados aí. Ocupa um espaço grande e gasta muito pincel ou caneta, tá? Número 9. O número 9, ele pede a nomenclatura dos compostos fechados
e com ramificação, tá? Então vamos tranquilo. Aqui eu tenho esse quadradinho, você sabe que existe um carbono em cada quina, tá aí. Ele é a minha cadeia carbono principal. Então geralmente a regra é a seguinte, eu vou falar geralmente porque existem os casos à parte. Quando você tem a mistura de parte aberta e a parte fechada é mais importante, ela automaticamente é a cadeia principal. Então ela é como se fosse o nosso tronco, tá? Nossa avenida principal, e a parte aberta, ela é como se fosse as ruas, os ramos, tá? Então eu vou aqui, ó, cadeia principal, então vou circular minhas ramificações, tá? Aqui, ó, uma ramificação e uma segunda ramificação. Vou até dar um nome para elas, tá? Então esse aqui é o meu etil, e esse aqui também é meu etil. Tá, e como que chama a cadeia principal? É uma cadeia carbônica de 4 carbonos fechada. Para 4 é but. Só tem ligação simples. Esse tracinho aqui é simples. Se fosse duplo, teria um duplo traço. Se fosse triplo, teria um triplo traço. Não tem, então é simples. Ó, ligação simples entre carbonos, simples, simples, simples. É tudo simples. Então, but, an e o, butano. Só que ele é o butano fechado. Ele é o ciclo butano. Então, o nome da parte da cadeia principal chama-se ciclobutano. Pronto. Aí, antes de eu juntar e fazer um nome só, eu preciso dizer a posição dos radicais. Ah, mas você disse no vídeo aula que não precisava. Quando tem um só, não precisa, tá? Porque aquele carbono que contém ramificação, ele é um automaticamente. Agora, quando eu tenho dois, eu tenho que enumerar, porque se esse etil tivesse nesse carbono daqui, por exemplo, seria diferente. Os radicais não seriam vizinhos, é uma outra molécula. Então eu preciso enumerar porque eu tenho a posição relativa entre eles. Então se um está no carbono 1, o outro está onde? No 2 ou está no 3? Porque eu sei qual é a posição relativa entre as duas ramificações. No caso, você pode escolher qualquer um como 1, porque todos são etil, todos começam com E. Se fosse etil e metil, você botaria o 1 do carbono que tem o etil, porque tem o Ezinho, ordem alfabética. Então, como aqui a briga entre dois nomes iguais, os dois começam com a letrinha E, tanto faz. Esse pode ser o 1 e esse pode ser o 2. Ou, se você preferir, esse é 1 e esse é o 2. Então, olha aqui. Esse aqui é o meu carbono 1, esse aqui é o meu carbono 2. Aí, só para fechar, esse é o 3 e esse é o 4. Então, olha, carbono 1 eu tenho um etil, no carbono 2 eu também tenho outro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse está no 1, no 2 e esse está no 1. Agora, vamos juntar, tá? Eu vou pegar aqui, ó, esses dois nomes e vou fazer o nome final. Então, eu pego aqui, são 2 etil, vai ficar 1,2 de 2 etil ciclobutano. Pronto. Tá aí o nome dessa estrutura. Meu celular já começa a travar porque ele não consegue armazenar vídeos grandes. Tá? Então tá aí a resposta do 9, letra B. 1,2 dietil ciclobutano, tá? Então aqui, ó, 1,2 dietil a parte das ramificações e o ciclobutano é a cadeia principal, montamos o nome completo dele, beleza? Dúvida, registro no WhatsApp, vocês têm que falar, eu preciso do feedback de vocês. Eu vou ter essa temperatura medida se vocês falarem, tá? Vocês têm que externar se tá tendo muita dificuldade, se tá tendo muito trabalho para fazer, enfim. Você pode solicitar ajuda e a gente estuda aqui uma melhor forma para poder te atender, beleza? Lembre, vocês são os clientes. Eu estou aqui para servir os clientes, beleza? Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.